Meu nome é Michele Cristina, 35 anos, filha de Deus. Sou mãe de três, mãe da Letícia, de 13 anos, mãe do Felipe, de 11 anos, e mãe do Benjamin, de 1 ano e 9 meses. Eu fui casada anteriormente com o pai da Letícia e do Felipe. Depois houve uma separação e eu me casei novamente com o Bruno, que é meu atual esposo e pai do Benjamin. Eu sou católica, moradora de Valparaíso de Goiás, e hoje eu sou empreendedora. Ok, Michele. E eu queria que você falasse como você conheceu a Ruth e por que você decidiu dar um voto de confiança a ela. Eu comecei a trabalhar na Febracis em fevereiro de 2021, através de uma indicação de uma amiga. E todo o processo foi muito rápido de contratação. E aí vocês vão entender do porquê que eu estou falando isso. Foi como eu conheci a Ruth. E aí eu fiz uma entrevista, eu fui muito bem em todas as etapas, já passei logo de início. E eu tinha acabado de sair de um outro trabalho anterior, e todo o processo de sair de uma empresa e entrar em outra, entrar na Febracis, durou apenas 20 dias. Eu digo que foi uma providência divina e que eu caí na Febracis de paraquedas, porque eu jamais imaginaria trabalhar nesse ramo. Hoje eu digo que eu entrei na Febracis somente para conhecer a Ruth. Como era uma instituição de coach, eu aprendi muito, né, nos 6 meses que eu fiquei lá, sobre autoconhecimento, inteligência emocional. E a partir daí já começou uma grande transformação na minha vida. Eu fiz muitos cursos, li livros, né? Minha alma já estava sendo trabalhada sem eu saber. Porém, ainda faltava algo. Ainda tinha um vazio que precisava, né, ser trabalhado. E aí, como que eu conheci a Ruth, né? Na Febracis, a gente trabalha vendendo alguns treinamentos e acompanhando a trajetória de crescimento dos nossos clientes. Quando eu comecei a desempenhar minhas funções lá dentro, logo eu fui reconhecida e validada por ter um relacionamento muito ativo com os meus clientes da minha carteira. E eu me aproximava muito deles facilmente. E uma dessas clientes foi a Ruth, né, que estava para cursar uma formação em coach, estava pendente de realização. Foi quando eu liguei para ela, a gente conversou muito sobre o assunto de coach e como ela tinha nascido para aquilo e que eu tinha certeza que ela teria muito sucesso nessa carreira. E aí era validação dos dois lados, né? Ela realizou o treinamento, eu comecei a acompanhar o desenvolvimento dela por telefone e seguindo ela nas redes sociais, mas a gente conversava muito. E eu lembro que no dia 10 de junho desse ano de 2021, em uma ligação comum que a gente sempre tinha, né, que fazia parte do meu trabalho, houve um momento muito especial, de um intermediário muito especial. Eu falo que o Espírito Santo ele se fez presente naquela ligação, naquele dia. Não que ele não seja o presente, mas aquele dia foi mais intenso. E se alguém me perguntar o que a gente conversou, eu não lembro muito bem, mas eu lembro da Ruth me pedindo para eu lembrar quem eu era, da minha identidade. Ela tocou nesse assunto de identidade, do eu sou. E aí eu me emocionei, chorei muito na ligação, no meio do trabalho, né? Me emocionei demais, até mandei foto para ela. E quando eu desliguei, eu corri atrás do meu caderninho e comecei a escrever as 20 características do eu sou. E todas as 20, elas vinham diferente, elas vinham muito inspiradas pelo Espírito de Deus, de uma forma muito sobrenatural. E foi ali que tudo começou e eu nem sabia. Hoje eu tenho mais certeza da minha identidade. Quando eu escrevia algumas características do eu sou, antigamente, eu escrevia: eu sou rica, eu sou próspera, eu sou feliz, eu tenho uma vida abundante. Eram coisas que eu queria, claro, que a gente profetiza coisas boas na nossa vida. Mas hoje a minha identidade ela é mais fortalecida, porque hoje a minha identidade ela é fortalecida em Deus. Eu sei quem eu sei que eu sou filha de Deus, herdeira, co-herdeira em Jesus Cristo. Hoje é muito mais fácil eu falar quem eu sou de uma forma muito especial pela minha conexão que eu tenho com Deus e por ter aprendido também através do método UNA e através da Ruth, né, a minha mentora, de quem realmente eu sou, em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Então, algum tempo depois, né, quando eu perguntei para a Ruth sobre o método UNA, porque eu estava vendo ela postar nas redes sociais, e eu já estava querendo fazer esse método,
porque ela já tinha comentado comigo que era um propósito, né, que era uma promessa de Deus esse método, né, ela já tinha dado uma pincelada para mim nas ligações que a gente conversava, né, eu já fiquei muito curiosa em saber como era, só que eu já estava pensando em pedir demissão, eu já estava pensando em sair da Febracis, porque eu estava passando por vários desafios dentro da minha casa com meus filhos, eu não tinha mais tempo para eles, apesar de eu amar o meu trabalho, amar a instituição, mas eu não estava conseguindo mais dar atenção, né, para os meus filhos, porque eu passava muito tempo fora de casa, e aí eles começaram a dar muito trabalho. Foi quando eu pedi, né, meu desligamento por eles. Resumindo, eu não tinha mais nenhuma renda, eu não tinha como pagar o investimento do Método Una, mas eu sabia que eu queria fazer. Eu queria algo novo, né? E Deus estava tocando dentro de mim que eu tinha que buscar algo, que eu tinha que buscar alguém. O alguém era a Ruth e algo era o Método Una. E esse algo mais forte, né, dentro de mim dizendo que era para eu buscar desesperadamente algo novo para minha vida, né, que eu precisava aprender. Então eu só confiei. Eu nem sabia o que estava por vir. Primeiro, eu tinha pedido demissão. Eu não ia receber seguro-desemprego. Eu não tinha outra renda. Eu não sabia nem como eu iria pagar. Liguei, conversei com a Ruth e aí pestanejei, falei, não tem como fazer esse investimento, mas algo dentro de mim falava, não, você tem que buscar, você tem que buscar. E hoje eu aceitei. Eu estou aqui hoje fazendo o Método Una, já estou no meu 7º encontro, vencendo uma etapa de cada vez. Eu sempre falo, né, que Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E eu sei que um passo de cada vez, né, colocando em prática todo o meu aprendizado do Método Una, eu vou conseguir terminar de fazer esse pagamento, porque eu sou filha de Deus e Deus tem grandes promessas para a minha vida. Eu sei que eu vou conseguir fazer todo esse investimento. Em algum momento você chegou a desistir? Eu desisti no primeiro encontro, no encontro de alinhamento. No dia aconteceu algo muito forte comigo, com a minha família, com meu marido, né? Eu fiquei muito abalada emocionalmente, eu não tinha cabeça. No dia eu estava passando mal, de enxaqueca, enfim, eu estava muito abalada. Eu falei, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou dar conta de expressar, eu não vou dar conta de contar os meus traumas, os meus anseios, os meus medos, eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu falei, não, estava tudo para dar errado. Eu falei, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, mas aí hoje eu tô aqui. Ela me ligou na mesma hora, ela me ligou e ela me fez continuar, porque a Ruth, ela tem uma unção de Deus, ela tem algo especial e ela me falou que era o que eu precisava. E eu confiei nela mais uma vez, eu falei, não, então vamos fazer. Bom, primeiro, eu nem sabia que eu era a imagem e semelhança de Deus, no sentido que eu tinha um corpo, uma alma e um espírito, para começar. Depois, né, eu tenho aprendido a me conectar de forma muito mais poderosa com Deus e comigo mesma. Um dos meus maiores ganhos, né, eu acho que foi o meu maior ganho, na verdade, foi a edificação do meu espírito, a minha conexão maior com Deus, o conhecimento. Isso ninguém nunca mais vai me tirar. E como era antes? Como você sentia e agia? Como eram suas emoções? Como eram os seus resultados? Como era a sua vida antes do Método Una? Eu tinha alguns desequilíbrios emocionais, eu tinha muitos complexos, né? Eu tinha uma vida espiritual muito complexa, eu era aterrorizada pelo medo, né? Por alguns traumas do passado. Eu sabia que eu precisava edificar com urgência o meu espírito. Depois que eu soube que a Ruth me ensinou que eu tinha um corpo, uma alma e um espírito, então a gente identificou juntas que eu tinha urgência para edificar o meu espírito. E aí depois eu concluí, né, que eu era apenas um corpo e uma alma vagando, que meu espírito estava morto. E no dia eu até fiquei muito emocionada, né, porque eu falei, Ruth, eu voltei a viver. Com todo o aprendizado do Método Una, eu voltei a viver em Deus, porque eu comecei a fortalecer o meu espírito de forma muito fervorosa, muito, muito poderosa. E eu buscava
incessantemente o meu propósito de vida. Eu tinha que saber. Falei, Deus, para que eu nasci? Qual era o meu motivo de estar nessa terra? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu fui concebida? Isso era algo muito forte dentro de mim. Eu precisava buscar muito o meu propósito de vida, né? Eu queria também ouvir a voz de Deus. Quando a Ruth me perguntou, o que mais você quer? Eu falei, eu quero ouvir a voz de Deus. Como que Deus fala? Como que Deus fala comigo? Porque eu não estou ouvindo. Mas como que eu poderia ouvir? Meu espírito estava morto. Eu não tinha como ouvir. Hoje sim. Hoje eu já posso dizer o contrário, né? Meu espírito é vivo, meu espírito é conectado em Deus. Meu espírito vivencia o sobrenatural de Deus hoje. É diferente. Tenho vivido o sobrenatural, tenho presenciado o sobrenatural de Deus na minha vida, algo que eu nunca vivi nesses 35 anos e eu estou vivendo só agora. Apesar de ter nascido, eu falo que eu nasci dentro da igreja, né? Que eu sempre acompanhei meus pais em toda a caminhada, mas hoje é diferente. Eu encontrei meu propósito de vida no nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro eu chorei, do início ao fim. Como assim? Uma mentoria de 10 encontros no primeiro você encontra o seu propósito? Sim. Eu chorei do início ao fim. Era um encontro de alinhamento, a gente só estava conversando. E aí o Espírito Santo veio e falou para mim qual era o meu propósito, a gente identificou. E hoje eu tenho vivido para isso. Para quê? Para aprender a colocar o meu propósito em prática. Deus me escolheu. Ele desejou ardentemente me fazer por um propósito. Então agora eu estou aprendendo, me fortificando o meu espírito para colocar o meu propósito em prática. Quando eu tomei posse, né, da palavra de Deus na minha vida, e que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo que eu vivia, né, de várias coisas. Quando eu tomei posse dessa palavra, que o perfeito amor lança fora todo medo, eu comecei a orar em outras línguas estranhas, dentro da minha casa, dentro do meu cotidiano, coisa que eu nunca imaginava. Eu achava assim, não, oração em línguas, lá na igreja, no momento de louvor. Era só isso, né? A gente cresce aprendendo isso. E aí, quando eu comecei, né, essa parte que também a gente aprende dentro do método UNA, da oração em línguas dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, lavando a louça, dirigindo, enfim, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, foi daí que começou a vir o sobrenatural na minha vida. Isso é o que você nunca imaginou? Viver sobrenatural assim? Eu nunca imaginei. Eu anseiava, mas nunca imaginava como ser do jeito que é. O método UNA eu indico para todo mundo. Nossa, na verdade, eu já falo dessa mentoria para as pessoas que eu conheço. Gente, a partir dessa mentoria, minha vida era X, hoje ela é assim, porque hoje eu sei para que Deus me escolheu, hoje eu tenho uma vida espiritual mais em equilíbrio, mais paz em Deus. Então, essa mentoria, ela vem para ajudar as pessoas a terem um equilíbrio em Deus, porque às vezes as pessoas buscam um equilíbrio assim, eu quero ter uma vida abundante, uma vida próspera, um casamento feliz, filhos saudáveis, tá, mas e o espiritual? E a vida em Deus? Aquilo que é mais importante, né, que a gente fala, que está escrito, né, na palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando a gente coloca isso em prática e toma posse verdadeiramente, aí sim a gente começa a ter uma vida em equilíbrio. Eu indico o método UNA para todo mundo, homens e mulheres, inclusive jovens que estão perdidos, eu indico o método UNA para as pessoas buscarem mesmo o propósito de vida. Propósito, eu indico o método UNA.
O maior diferencial da Ruth é a conexão dela com Deus. É a unção e o poder que ela tem. E aí, quando você une o conhecimento humano, a bagagem, a experiência de vida com a sabedoria divina, o que você pode esperar de uma pessoa que tem o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus? A Ruth é uma grande profeta, uma mulher de Deus, uma mulher ungida com o poder do Espírito Santo. Esse é o maior diferencial dela.